Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de preces e irradiações. Convidamos a todos a, neste momento, serenar a mente, sentar confortavelmente, elevar o pensamento e nos acompanhar com a leitura das preces, acompanhar com o pensamento. Sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica as nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco da sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de preces. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso. Pai nosso que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dai-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar.
na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Façamos agora a oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora descortinar-se diante de seus olhos possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final da nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza na senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas
se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa, dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e a abrir aos nossos corações, nesta hora sublime, de doação e auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia e desenvolver os miasmas de perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que os prossigamos servindo em teu amor, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito em sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor
e de claridades celestes. Nesta fonte inesgotável do teu Evangelho, celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja o Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Afinidades. O que o atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou a cama que o convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou a anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto da família, que aspira por sua presença, ou jogar conversa fora com um conhecido? O templo religioso ou a festa no clube? Respondendo essas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo é afinizar-se com o bem. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Regiane. Seja muito bem-vinda. É muito bom te ter virtualmente, para que todos possamos matar um pouquinho as saudades, né, que são grandes. Vamos dar início, então, à nossa doutrinária. E eu vou ficar aqui refletindo contigo. Uma excelente exposição para ti. Muito obrigada, querida. Obrigada, Lídia. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos conduza ao que tiver de melhor no tema de hoje, para que juntos nós possamos refletir em lições tão valiosas ao nosso espírito. Que assim seja. Meus irmãos, o assunto que eu vou abordar hoje é sobre Bezerra de Menezes. Quem é Bezerra de Menezes? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. É o nome deste que nós conhecemos simplesmente como Dr. Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto, no longínquo ano de 1900
1831, na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje chamada de Solonópole, lá no estado do Ceará. O pai de Bezerra, ele era coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes. Ele era um homem severo, mas de uma honestidade a toda prova. Deu tudo o que ele possuía para ajudar os outros. Ele tinha bens de fortuna em fazendas de criação. Mas, com a política, e por efeito do seu bom coração, que o levou a dar abonos de favor a parentes e amigos que o procuravam para assim lhe explorar os sentimentos de caridade. Quando, portanto, ele quis saldar as dívidas com as suas propriedades, os seus amigos verdadeiros, não aceitaram esta proposta, passando então a ele ser um mero administrador de suas propriedades, e não retirando delas senão o que fosse estritamente necessário para a manutenção de sua família. Assim, meus irmãos, Bezerra e sua família passou da abastança para a miséria. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele entrou para a escola pública, pois agora eles eram pobres e não podiam mais pagar escolas particulares. E desde muito cedo, Bezerra revelou a sua fulgurante inteligência. Tanto é que, aos 13 anos de idade, ele já ensinava latim no lugar do professor. Com 20 anos, animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, e com a minguada quantia de 38 mil réis no bolso, Bezerra de Menezes chegou ao Rio de Janeiro, sozinho e a fim de seguir a carreira que a sua vocação lhe inspirava, que era a medicina. E ele, para poder estudar, dava aulas particulares. E como não podia comprar os livros, ele sempre estudava nas bibliotecas. Então, aos 25 anos, ele conclui o curso de medicina, no ano de 1856. Ele abriu, então, um consultório com um colega seu na cidade, mas lá ele não tinha clientes, pois ele não era muito conhecido no mercado. Mas lá, na sua casa, onde ele atendia de graça, sempre havia clientes em filas. É então que ele recebe, por esse motivo, ele recebe a alcunha de médico dos pobres. E essa alcunha foi lhe dado mais assim como uma troça. Mas ele, Bezerra de Menezes, o aceitou,
mas o aceitou com muito orgulho e disse, muito tempo depois, que foi o mais honroso título que ele já recebera. Ele considerava a medicina como um sacerdócio. Dizia que os médicos não podem escolher hora e nem lugar. E com 26 anos, ele entra para a medicina militar, como um cirurgião tenente. Um ano depois, já com 27 anos, ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, que veio a falecer 5 anos após o casamento, deixando-lhe, porém, 2 filhos. Mas Bezerra de Menezes teve mais uma esposa, Cândida Augusta de Lacerda Machado, com a qual, então, ele teve mais 5 filhos. Aos 29 anos de idade, ele ingressa na política. E com 36 anos, ele foi eleito deputado-geral, até como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, onde então ele exerceu diversas atividades. Foi aí então que ele adquiriu prestígio, tornou-se muito conhecido e ele foi também muito ovacionado. Porém, levantou-se contra ele, a exemplo do que ocorre com todos os políticos honestos, uma torrente de injúrias que cobriu o seu nome de impropérios. Mas Bezerra de Menezes não perdeu de vista a meta de sua vida, ou seja, fazer o trabalho que um espírito do seu escola, de sua estirpe, deveria realizar. A prova da pureza da sua alma deu-se quando ele abandonou a política, abandonou a vida pública e foi viver para os pobres, repartindo com os necessitados o pouco que ele possuía. Corria sempre ao casebre do pobre e também onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra, de sua bondade e o auxílio de sua bolsa minguada, mas sempre muito, muito generosa. Meus irmãos, o episódio do desencarne de sua primeira esposa, esse episódio deixa Bezerra de Menezes muito triste e desolado. Ele fica contente de tudo. Então, ele passa a ler a Bíblia para se consolar. E é nesse tempo que o Dr. Carlos Travassos havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levava também a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos. E logo que este livro saiu da tipografia, ele levou um exemplar a Bezerra de Menezes, que era o seu amigo.
Dr. Carlos Travassos, entregou esse exemplar, esse livro, com uma dedicatória. E esse episódio, ele foi descrito da seguinte forma pelo próprio Bezerra de Menezes. Diz ele o seguinte: deu-mo na cidade. E eu morava lá na Tijuca, a 1 hora de bonde. Embarquei com o livro. E como não havia distração para a longa viagem, eu disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. E depois também é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando eu tenho estudado todas as escolas filosóficas. E pensando assim, eu abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Eu lia, mas não encontrava nada que fosse de novo. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz hoje vulgarmente, espírita de nascença. No dia 16 de agosto de 1886, lá já com seus 55 anos de idade, num auditório de mais ou menos 2.000 pessoas da melhor sociedade do Rio de Janeiro, ela enchia a sala de honra da Guarda Velha, para ouvirem em silêncio, emocionados, atônitos, a palavra sábia do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava a sua decidida conversão ao espiritismo. Porque Bezerra, ele era um religioso no mais elevado sentido. Então, com seus 55 anos, ele começa a colocar os artigos no jornal O País, com o nome de Max, que era então o seu pseudônimo. E os seus artigos marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. E, meus irmãos, foram 8 anos que ele escreveu ininterruptamente, mas também ardentemente, sobre a doutrina espírita. Meus queridos irmãos, Bezerra de Menezes, ele tinha a função de médico no mais alto conceito. Como eu já falei no início, bem lá no início dessa exposição. É por isso que ele dizia: o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta.
ou que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, ser mau o caminho, ou seja, mau o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem nem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, ele é negociante da medicina. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que veio lhe fazer uma visita. Isso bem, meus irmãos, ilustra um outro caso de Bezerra, quando certa vez sua esposa foi procurá-lo, pois a sua filhinha, ela estava muito doente. Ao sair, ele foi chamado por uma outra mulher, pedindo ajuda para o filho que também adoecera. Aí ele disse que não pode deixar de atender a quem chama, de modo que entrega a sua filhinha a Jesus e vai até o outro enfermo. Ao retornar à sua casa, ele esperava encontrar a sua filhinha morta. Mas a doença passara completamente. Aí Bezerra concluiu que Jesus era melhor médico do que ele. Os anos vão se passando e Bezerra de Menezes, ele é chamado para a presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele é chamado para a presidência, devido às divisões que reinavam no seio do espiritismo brasileiro. Ele, meus irmãos, ele relutou muito para assumir aquele espinhoso encargo, lá no distante ano de 1895. Porque ele se dedicava, naqueles momentos, ele se dedicava unicamente aos pobres, dando consultas gratuitas. E, meus irmãos, como ele não conseguia cobrar, o seu amigo, que era o dono da farmácia onde ele atendia, aquele amigo era que pedia aos que podiam pagar. Não tendo ele, Bezerra, nenhuma outra fonte de renda a não ser aquela. Passando ele, portanto, muitas privações. Quem de vocês não conhece o caso do anel de formatura? Ao atender uma mulher, ele prescreveu os remédios. Ele disse que poderia comprá-los ali mesmo. Ao que esta lhe respondeu que não tinha nem para dar de comer, quanto mais para comprar remédios. Bezerra, então, procurou nos bolsos
e ele nada encontrou. Olhou também em sua volta e nada viu. Reparou então um raio de sol em seu anel de formatura. Então, ele deu-o, mas deu-o sem vacilar. Um outro caso, aquele do abraço em nome de Nossa Senhora. Acabada a sessão, ia ele humildemente, indagando dos mais íntimos se ferira alguém com a sua palavra, que lhe perdoassem o descuido, e ia descendo e afagando a todos que o esperavam, ávidos dos seus conselhos, dos seus sorrisos, do seu olhar manso e bom. No sucedâneo da escada, localizou um irmão de seus 45 anos, mais ou menos, cabelos em desalinho, com a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Ó bendito os que têm olhos no coração. E Bezerra os tinha, e ainda os tem. Elevou o desconhecido para um canto, ele ouviu com atenção o desabafo e também o pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vês, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos, já molhados de pranto, para o alto, e numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão, disse: meu filho, você tem fé na Nossa Senhora? A mãe do Divino Mestre? A nossa mãe querida? Tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abraçou o desesperado irmão, envolvente e demoradamente. E despedindo-se, disse: vá, meu filho, na paz de Jesus, e sob a proteção do anjo da humanidade. E, em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os, e confie nela, no amor da Rainha do Céu, que o seu caso há de ser resolvido. Bezerra partira. A caminho do lar, ele meditava. Teria cumprido seu dever? Será que possibilitar ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? E arrependia-se por não lhe haver dado senão um abraço. Mas não possuía nenhum dinheiro. O próprio anel de grau já não estava nos seus dedos.
tudo havia dado. Não tendo dinheiro, ele dera algo de si mesmo, vibrações, bom ânimo, moeda da alma ao irmão sofredor. E ele não tinha certeza de que isto lhe bastara. E nesse estado de espírito, preocupado pela sorte de um seu semelhante, ele chegou ao seu lar. Uma semana se passara. Bezerra não se recordava mais do sucedido. Muitos eram os problemas alheios. Após a sessão de outra terça-feira, descia as escadas da federação. Alguém, no mesmo lugar da escada, trazendo na fisionomia toda a emoção do agradecimento, toca-lhe o braço e lhe diz: venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui saí logo, sentindo-me melhor. Em casa, cumpri o seu pedido e abracei a minha mulher e os meus filhos. E na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece continha alimento. Pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu, e alguém por ela saiu, ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual eu estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. O ambiente era tocante. Lágrimas caíam tanto dos olhos de Bezerra como do irmão beneficiado e desconhecido. Meus irmãos, aos 69 anos de idade, no dia 5 de abril do ano de 1900, Bezerra sofre um derrame. Ficou completamente imobilizado, de cama, sem poder falar. Preso num quartinho que tinha apenas uma cama e uma cadeira. Recebeu centenas de visitas, todos os dias, mas apenas um de cada vez, que nada diziam para que ele não tivesse que responder. Bezerra, ele marcou a sua vida por gestos de profundo amor pelas pessoas, renovando em cada um a fé, estimulando a coragem de lutar e de vencer. (11 de abril de 1900). Complicara-se a sua enfermidade. Sua voz era pastosa e lenta. Apenas o olhar era vivo e sereno, como sempre, bom e puro. A casa, pela varanda, nos quartos, no quintal, estava sempre cheia de irmãos e de amigos agradecidos e sinceros.
alguns esperando ainda pela esmola de uma receita, de uma palavra, de um afago e de um bom ânimo. A folhinha marcava 11 de abril de 1900. Bezerra de Menezes, o apóstolo brasileiro, o médico dos pobres, o estuário de todas as súplicas, de problemas variados e dolorosos, de irmãos sofredores e pobres, agonizava. Os olhos brilhantes, bem abertos, transmitiam aos familiares e aos irmãos e amigos presentes a confiança de sua fé, o amor pelo seu e nosso Mestre, e a sua preocupação pelos seus doentes. E balbuciava de quando em quando com dificuldade e sentidamente: coitados, são tantos à minha espera. A Mãe do Céu há de atendê-los. Sentindo que se aproximava a hora do seu decesso, pediu que o ajudassem a levantar-se um pouco. E com a cabeça erguida, olhos voltados para o alto, assim orou, baixinho e entre lágrimas, deixando-lhe suas últimas palavras, como a lição permanente de sua grandeza espiritual, de seu espírito totalmente libertado dos vícios e ligado à causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Orou assim: Virgem Santíssima, Rainha do céu, advogada de nossas súplicas, junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que o meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, Mãe querida, eu te peço pelos meus irmãos que ficam, por esses pobres amigos, doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar o teu humilde servo, uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhe, Senhora, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E desencarnou. Apagara-se na terra uma grande luz e apontaram no céu mais um foco de claridade. E para encerrar esta exposição, quero lhes relatar o seguinte episódio. Quando completados 50 anos de seu desencarne, relata-nos Ramiro Gama, em sua obra Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que houve lá no plano espiritual uma festa para o querido ceareiro. Consta que o espírito Chico Xavier, em desdobramento, participou desta homenagem, durante a qual fez entrada no ambiente o espírito Celina, que é emissária de Maria de Nazaré, que convocava Bezerra de Menezes a alçar-se a planos mais elevados, pois ele já cumprira a sua tarefa junto ao planeta Terra. Sensibilizado, Bezerra de Menezes solicita à emissária
que leve junto a Maria Santíssima um pedido. Ele desejava permanecer junto à terra há algum tempo a mais, socorrendo aos sofridos, pois enquanto houvesse um gemido de dor, ele não conseguiria ser feliz e tampouco sentir-se à vontade, sabendo que o sofrimento continuava entre os seus irmãos. E decorrido algum tempo, Celina retornou e lhe disse que a Nossa Senhora considerou o seu pedido e lhe concedia o tempo que ele achasse necessário para aqui permanecer. E é diante disso, meus amigos, é diante disso, meus irmãos, que eu creio que a ida de Bezerra de Menezes para regiões de mais felicidade está dependendo de nós, de nossas transformações, assumindo as nossas próprias tarefas, de colaborar na construção de um mundo de paz, de um mundo sem sofrimentos. Assim, meus amigos, assim, nós vamos libertá-lo. Nós o libertaremos definitivamente. E, meus amigos, irmãos, que a vida de Bezerra de Menezes, ela seja um exemplo de probidade e de amor ao próximo, em que ele ganhou 50 encarnações em uma só. Por isso eu peço, queridos irmãos, vamos nos esforçar para seguir o seu exemplo. Vamos nos esforçar apenas tentando um pouquinho mais. Isso é um pouco da vida de nosso patrono, Bezerra de Menezes. Obrigado, amigo. Obrigado, irmã. Obrigada, Regiane, por essa excelente reflexão. Emocionou a todos nós. Tenho certeza que cada um de nós conseguiu sentir um pouquinho do amor desse irmão tão querido que nos auxilia. E tenho certeza que cada um internalizou esse pedido para que a gente possa se melhorar. Sim. Gratidão. Recebo o carinho de toda a CEFAC. Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos nos direcionar para a prece de encerramento. Então vamos fazer a prece ao anjo guardião e aos espíritos protetores. Convidamos a todos a serenar a mente, elevar o pensamento e sintonizar com esses amigos que aqui estão. Espíritos esclarecidos e bondosos, mensageiros de Deus, que receberam por missão esclarecer os homens e conduzi-los ao bom caminho. Ajudem-nos nas provas desta vida, dando-nos força para suportá-las sem lamentações. Desviem de mim os pensamentos ruins e façam
com que eu não sintonize com nenhum dos espíritos que tentam me induzir ao mal. Despertem minha consciência para que eu perceba os meus próprios defeitos e retirem dos meus olhos o véu do orgulho, que poderia me impedir de perceber esses erros e combatê-los em mim mesmo. A você, meu anjo da guarda, que tem por missão cuidar mais particularmente de mim, e a vocês, meus espíritos protetores, que se interessam por mim. Façam com que eu me torne digno da benevolência que me dispensam. Por conhecerem as minhas necessidades, façam com que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Tenhamos todos uma noite abençoada.